Amor e humildade. A gente escuta muito essas palavras durante o dia, mas talvez a gente não tenha colocado elas em práticas como deveria. E hoje eu quero falar um pouco disso com vocês. E aí, galera, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Lusca. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi recentemente e que tem me feito pensar, pelo menos pensar diferente sobre essas palavras e como que isso deve mudar a nossa vida no dia a dia. Eu tava lendo a Bíblia, né? Para todos, acho que todo mundo sabe, eu sou cristão e eu tava lendo a Bíblia e eu decidi ler o livro de Filemão. É um livro pequeno, bem pequeno, talvez você não conheça, mas para que a gente possa comentar e falar um pouco melhor sobre o assunto, para vocês se situarem, eu vou dar um pequeno contexto aqui sobre do que se trata esse livro. O livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo é um cara que escreveu basicamente a maioria dos livros do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, e muitos desses livros são cartas para outras pessoas ou para outras igrejas, outras comunidades. E a carta de Filemão em específico é uma carta para um cara que chamava Filemão. E esse cara ele era um cristão e aqui que começa. Ele era um cristão que era dono de isso aí mesmo que você viu. E um desses que ele tinha se chamava Onésimo. E esse Onésimo acabou se convertendo ao cristianismo porque ele passou um tempo junto com Paulo, o cara que escreveu as cartas, o remetente das cartas. E basicamente o livro é isso, é bem pequeno, mas é uma carta que Paulo escreveu pro Filemão pedindo que o Filemão aceitasse o Onésimo como agora um irmão em Cristo. Mas dá pra gente tirar algumas coisas muito importantes dessa carta. E a primeira coisa que a gente vai citar é sobre o amor, né? Mais especificamente sobre o amor de Filemão. Em determinado momento da carta, Paulo escreve o seguinte: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Cara, basicamente, ele tá falando que o amor de Filemão, aquilo que Filemão sentia no coração e como ele agia com as pessoas, como ele levava a vida, animava e dava alegria ao coração de outras pessoas, de outros cristãos que conviviam junto com ele. E isso é maravilhoso. Eu fico pensando como que esse cara tratava as outras pessoas, quão bom deveria ser viver perto de Filemão. Isso é algo que a gente deve parar para pensar, porque a gente fala muito de amor e o amor, na verdade, não são só palavras. O amor tem que ser demonstrado e vivido com ato. Até porque falar até papagaio fala. Bom, e esse amor, então, incendiava as pessoas, incendiava os corações. E nós temos isso hoje, será? De quantas pessoas você se lembra que o amor mexe com o coração de outras pessoas? Ou você lembra de alguém que é tão amável, que constrange, só de você ficar perto dessa pessoa, ou que ela impacta as outras pessoas no jeito dela falar, no jeito dela agir, do jeito dela cuidar das outras pessoas. Isso é muito raro e é uma característica de um cristão. Para você que é cristão, é algo que você deveria começar a cultivar no seu coração. Um amor que incendeia as pessoas. E um amor que incendeia, ele é repleto de várias coisas, como eu disse, de cuidado, de alegria, bom ânimo e também de humildade, que é basicamente a próxima coisa que a gente vai falar. Aqui, a gente tem um tipo de humildade bem específico demonstrado em Filemão, e mostra que ele era um bom cristão e que Paulo não precisaria se esforçar muito para que Filemão aceitasse Onésimo. Então dá pra gente tirar muita coisa interessante dessa carta. Mas quando a gente vai falar especificamente de humildade, o que a gente tem é o seguinte: Paulo escreve o seguinte: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que girei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e para mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E o que me chama a atenção aqui é a primeira frase, as primeiras palavras de Paulo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Então, Paulo, mesmo tendo condições de ordenar, ele se iguala ao escravo, apela fazendo um pedido por amor, ao invés de usar da sua posição ou da liberdade que ele tinha para ordenar. Isso te lembra alguém? É basicamente a postura que Cristo tem e o que faz ele ter um coração tão manso e humilde. Olha só, lá em Filipenses vai dizer o seguinte: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa humildade de você ter condições, ou de você ser alguém melhor ou superior, mas mesmo assim, ainda assim, abrir mão disso, se igualar a outra pessoa, é algo que Cristo demonstrou primeiro. A gente consegue ver isso na vida de Paulo. Então essa é a humildade que a gente deve demonstrar no dia a dia. A gente não precisa ficar se provando o tempo todo, até porque isso demonstra uma insegurança e te afasta de ter um coração igual de Cristo, para você que é cristão, porque Cristo é bom. Ou para você que não é, somente te afasta de ser uma pessoa melhor. Você não precisa ficar se provando para ninguém. Pelo contrário, demonstrar humildade te faz ter um coração melhor e mais puro, a gente pode dizer assim. Então a humildade que é demonstrada aqui é aquela que, mesmo tendo o poder de exercer, não exerce. Assim como Jesus Cristo, nosso modelo primário, fez. E assim como a gente vê também Paulo fazendo, abrindo mão de ordenar e apelando ao amor. Será que você está disposto a abrir mão de coisas que você sabe que você tem, que você é bom, para se igualar a pessoas que estão abaixo de você, para atingir o coração dessas pessoas? É sem dúvida uma pergunta que a gente deve ficar na nossa mente e no nosso coração. Bom, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, se gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta alguma coisa aqui e eu quero ver a sua reflexão. Quero ver o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo e falou!